histórico sobre o bairro de Santa Cruz da Boa Vista. Por volta de 1920, uma cruz de madeira foi erguida, símbolo da religiosidade cristã. Em torno desta cruz de madeira foram surgindo casas de pau a pique ou massapé. No ano de 1926, foi construída a primeira capela do povoado, Capela de Nossa Senhora Aparecida. Era de madeira e ficava no mesmo local onde está atual. Em frente da igreja foi plantado um coqueiro que permanece até hoje no mesmo local. A primeira casa de comércio, armazém de secos e molhados, foi inaugurado em 1929, sendo seu proprietário o senhor Livino Bueno, então com 22 anos. A partir de então, o bairro aumentou. Novas casas, com madeiras retiradas da mata abundante, foram construídas e novos pontos comerciais surgiram. Segundo o relato dos moradores daquela época, a rua principal, hoje Avenida Quirino Leme da Silva, possuía 15 casas. Havia nas redondezas uma população bem maior que a atual. Essas pessoas se abasteciam no comércio do bairro e frequentavam o terço rezado na capela. O terreno onde se localiza a atual igreja foi doado pela família da senhora Palmira Leme da Silva. Apesar do clima de prosperidade citado, a vida não era fácil. Não havia vias para transporte. Os homens se reuniam e faziam mutirão para abrir e conservar as estradas. Vinham com machado, foice, facão, enxada, enxadão e abriram caminho, valentemente, garantindo possibilidades de permanência na região. Havia por aqui muita floresta, a qual era derrubada para dar início ao cultivo agrícola, fonte de renda. Nas fazendas e sítios, o número de casas e moradores era grande. As plantações de algodão, café, milho, alfafa, entre outras, exigiam muitos braços que dali retiravam o sustento de suas famílias. Quando não cultivavam, criavam porcos à solta, sendo esta uma atividade econômica bastante lucrativa e muito comum na região. A criação desses animais, além de alimentar as pessoas da casa, tinha mercado garantido. Porém, o transporte dos mesmos era feito a pé. Tangiam-se as varas até Cardoso de Almeida, onde embarcava-se os suínos nos trens para São Paulo, onde eram comercializados. A ferrovia Alta Sorocabana teve um papel muito importante para o desenvolvimento direto das cidades que a margeavam. Para o bairro, porém, pelo fato de ficar distante da mesma, teve pouca influência em seu desenvolvimento. Apesar de não possuir ruas asfaltadas nem energia elétrica, o bairro contava com alguns pontos comerciais bem movimentados. As pessoas da região vinham fazer compras na venda do senhor Livino e nos outros armazéns. Frequentavam o bar do Rui, a farmácia do senhor Orlando, compravam tecidos e produtos de armarinho na loja do turco, Vadim Murá. Por outro lado, traziam suas produções de arroz para beneficiar na máquina do senhor Yoshiro Tatsumi, conhecido como Mário japonês. E ainda contavam com o movimento do laticínio, que comprava toda a produção de leite da região, tornando a pecuária uma fonte de renda viável. A maior parte dos migrantes que vieram para o bairro, dando início ao povoado, partiram do sertão nordestino, fugindo da seca e das dificuldades de sobreviver em uma região semiárida. Uma das primeiras famílias a chegar no bairro foi a do senhor Elias Gonçalves de Mendonça, avô do senhor Durvalino Gonçalves, que reside até hoje no bairro e possui um ponto comercial. Segundo o mesmo, seu avô nasceu em 1860 e morreu com 104 anos na Água da Pintada. Em 1936, as pessoas que moravam no bairro e nas redondezas foram surpreendidas por um surto de febre amarela e malária. Era comum, na época, preparar remédios caseiros, como chás, ungentos, emplastros, banhos
e dietas de benzimentos, além de simpatias para curar as doenças. Somente depois destas tentativas, muitas vezes eficazes, é que se procuravam outros recursos em Maracaí ou em Assis. Este período foi muito difícil, até mesmo desesperador, pois muitos morriam sem possibilidade de receber tratamento a tempo. Quando ocorria de alguém vir a óbito, não havia caixões para o sepultamento, que era feito com o falecimento do envolvido em um lençol, para trasladar o corpo até o cemitério de Maracaí. Amarrava-se o lençol com a qual o morto estava envolvido em varões, que eram carregados sobre os ombros até o seu destino final. As festas na vila eram muito movimentadas, entre elas festas religiosas, circos, rodeios e muitos shows de duplas sertanejas como Teodoro e Sampaio, Irmãs Galvão, Tunico e Tinoco, entre outros. Aos domingos, as pessoas se reuniam na praça pública em frente à capela. Havia música nos alto-falantes, sendo muito frequente oferecê-las para as mocinhas, principalmente quando havia garotas que não moravam aqui. Em se tratando de lazer, havia também no bar do Seu Rui uma sala improvisada de cinema, onde era apresentado um filme por semana, para o qual pagava-se entrada. Na sala havia grandes bancos que ficavam lotados. As pessoas gostavam muito da atração e ficavam na expectativa para saber qual seria o próximo filme a ser exibido. Quanto à religiosidade, no início era predominante a católica. Mais tarde também surgiram outras igrejas cristãs, presentes no bairro até hoje. Era comum rezar o terço na igreja católica aos domingos. Logo após o mesmo, distribuía-se pão e café, trazidos por alguém da comunidade, para que os fiéis se alimentassem antes de voltar a pé para casa. Os casamentos, batizados e demais sacramentos tinham que ser realizados na igreja de Maracaí. Em 1950, vieram para o bairro missionários católicos, que aqui permaneceram por uma semana. Nestas missões, celebravam missas, pregavam, confessavam, batizavam e casavam os fiéis. Quando partiram, deixaram uma grande cruz no bairro. Outro costume ligado à religiosidade e muito presente na realidade local até hoje são as rezas para os santos do mês de junho, bem como em louvor a Nossa Senhora Aparecida. No ano de 1963, Cruzália foi desmembrada de Maracaí. O bairro de Santa Cruz da Boa Vista, naquela época, era maior do que Cruzália.